Continuando aqui, vamos falar um pouquinho da posição de autoaplicação. Essa posição de autoaplicação, ela, assim, em tese, seria mais importante para vocês do que a posição de aplicação em outros. Por quê? Porque nesse período, desses 21 dias, após o processo de sintonização, é que a energia ela vai descendo e se acoplando perfeitamente no nosso organismo. É nesse momento que a gente precisa fazer as autoaplicações. Mas não necessariamente tem que seguir exatamente essa ordem. Estou colocando essas imagens aqui, como tem na apostila também algumas imagens, eu vou até substituir as imagens da apostila, que eu acho que essas imagens aqui ficaram melhores do que as das apostilas. Ah, tá. Né? Aquelas imagens dentro da apostila, essas aqui estão mais organizadas. E aí o que acontece? Essas várias posições, eles demoram para gente guardar, memorizar tudo, é mais difícil. Existe uma posição básica para a auto-aplicação de reiki, são duas posições diferentes. Uma posição é a mão não dominante, a mão dominante é aquela que nós escrevemos, a mão não dominante na nuca e a mão dominante na testa. Não tem problema não, preocupa não. E a mão dominante na testa. E aí o que acontece? Você permanece nessa posição durante pelo menos, pode mais ou menos calcular aí uns 15 minutos, 10, 15 minutos. Pelo menos 1, 2, 3 vezes por dia. É uma boa auto-aplicação. Outra boa auto-aplicação é aplicar sobre a região do sacro, a região, né, do chakra básico e a coroa. Que aí pega todo o canal de uma vez só, também por 10 ou 15 minutos, 1, 2, 3 vezes ao dia, tá? Se não tiver tempo, eu trabalho, é difícil, não sei o quê. Às vezes você parou em determinado local no trabalho para tomar um café, alguma coisa, para ver uma televisão. O que você faz? Faz a mão em concha, porque a posição é sempre essa, né? Faz a mão em concha, coloque sobre o plexo solar aqui e sobre o cardíaco. Também é uma auto-aplicação extremamente eficaz. E aí 10 minutos também corresponde, entendeu? Então assim, não é para fazer todas não, escolhe um método e usa, aquele que mais se adequar, que mais serve para você. Não tenho tempo, professor, meu dia é muito corrido, eu não consigo fazer, como que eu vou fazer? Muito simples. Se você, de todas as maneiras que você possa imaginar, você não consegue, na hora de dormir, mesma coisa, plexo cardíaco, e dorme assim. Deita, relaxa e dorme aplicando o reiki. Aí existem alguns mestres que falam que é até interessante que a gente começa e os nossos mestres do reiki terminam. Olha que interessante. É uma experiência bonita, né? É uma aplicação, mão não dominante no plexo e dominante no cardíaco, né? Você pode dormir assim, ou, por exemplo, eu não consigo dormir assim, mas eu consigo dormir assim. Tem. Mas o importante é você fazer essa auto-aplicação todos os dias, né? Para que a energia e a sua catarse também não seja nada muito elevado. Bom, então, ó, as duas posições da cabeça, tá? As duas posições da cabeça, na verdade, são isso mesmo, as duas posições, as primeiras posições da cabeça, segunda e terceira posição e quarta posição da cabeça. Tá? Região do pescoço, nuca, região dos olhos, região das têmporas. Depois ainda na parte da frente, região do tórax, região abaixo do tórax, um pouco abaixo do tórax, região já início abdominal e região pélvica. Normalmente são as áreas de aplicação na frente do corpo. E depois a parte posterior, né? A posição mais difícil, mais complicada para aplicar, né? E os pés também se aplicam, certo? E as posições dos outros, as posições mais comuns, região dos olhos, têmporas, região posterior, região abaixo do pescoço, né? Várias aplicações. O que eu recomendo, muitas vezes, é que, por exemplo, quando o homem vai aplicar em mulher, toma mais cuidado, porque às vezes algumas posições, né, a mulher pode não se sentir confortável, e aí algumas posições de mãos a gente às vezes não encosta a mão, mantendo a mais alta. Não há necessidade de encostar também não, tá? Só se vocês quiserem. Eu até falei com o pessoal do nível 2, acho que é bom falar com eles também. Qual a diferença entre o reiki aplicado presencial e o reiki à distância, que vocês vão ver lá no nível 2? Por exemplo, eu posso estar nessa sala e aplicar o reiki presencial e ao mesmo tempo estar nessa sala e aplicar o reiki à distância em vocês. O que faz a diferença é a expansão do campo áurico de vocês. Então, por exemplo, se a expansão do seu campo áurico vem até aqui, mais ou menos, e eu aplico além da expansão do seu campo áurico, eu estou aplicando o reiki presencial em você, diretamente em você. Se eu saio do seu campo áurico, mesmo que eu esteja aqui, mesmo que você esteja aí, mas eu estou fora,
né, na condição de contato com o seu campo áurico, já estaria em tese fazendo um reiki à distância. Aí eu teria que ter a iniciação do reiki 2 e trabalhar com os outros dois símbolos para poder criar esse referencial de reiki à distância. Entendeu? Então o reiki à distância nem sempre o reiki à distância ele só vai se operar quando a pessoa está em outro bairro, outra cidade, outro país. Muitas vezes ele ocorre até mesmo próximo às pessoas, mas fora da concepção do campo áurico. Aí no nosso estudo de chakras, né, a própria apostila também propõe isso, tem algumas explicações sobre campos áuricos. Mas como que eu vou saber se o seu campo áurico está aqui, está lá? Aí você pode usar ferramentas da radiestesia, ou você pode exercitar o seu desenvolvimento em vibroturgia. Tem como fazer isso. No reiki a gente faz muito desenvolvimento em vibroturgia com aquele exercíciozinho da mola, né, ou da esponja que a gente fala, né? Depois que você é sintonizado, você faz várias vezes por dia o exercíciozinho da esponja. De pouco a pouco, quando aquela bola energética que vão se emanando os marás, é uma observação que tem que fazer. Nós não temos chakras nas mãos, quer dizer, são chakras, né? Mas o nome certo é marás nas mãos, tá? Que são emissores, porque o chakra ele gira no sentido horário. Então ele é um receptor de energia, ele recebe. Ah, professor, então quer dizer, se eu vou atender alguém, o chakra da pessoa está girando no sentido anti-horário, esse chakra então está doente? Sim, ele está instável. E essa instabilidade dele faz com que ao invés dele receptar a energia, que ele emita energia, e aí você perde a energia do seu corpo. Por isso sente fraqueza, não se sente bem, aquela coisa toda, né? Que às vezes a pessoa está perdendo energia. Por isso é importante alinhar os chakras, para isso evitar que isso venha a ocorrer. Então o chakra que gira no sentido anti-horário, ele é chamado de mará, porque ele é um emissor. Aí nós temos marás na região dos olhos, na região próxima à boca, nas mãos e nos pés. Nós temos chakras, nós temos os marás, que são emissores de energia, são centros emissores de energia no nosso corpo, certo? Então assim, os marás, eles têm essa configuração de emitir energia, que é diferente. Então como que eu poderia, por exemplo, verificar a expansão do campo áurico de uma pessoa? Na radiestesia você tem um aurameter, que é um aparelhinho que você vai aproximando e vai captando ali a expansão do campo áurico da pessoa. No reiki, com o desenvolvimento da vibroturgia, você mesmo sente. Você vai aproximando a mão, você vai sentindo, né, como se fosse uma pequena bolha, você vai empurrando ela. Você pode penetrar nela, mas você sente aquela pequena defesa antes, né, uma resistênciazinha antes. Você percebe que o campo áurico está ali. Tanto é que quando nós colocamos o paciente na maca, a primeira coisa que nós fazemos é o aterramento, tem que fazer o aterramento, e depois o alisamento áurico. Para quê? Porque todos aqueles organos, aquelas substâncias vibracionais que são negativas, como se fossem bactérias energéticas, elas ficam flutuando no campo áurico da pessoa. E quando nós estamos aterrados, nós não temos o impacto desses organos, dessas bactérias energéticas, e nós conseguimos fazer um efeito de raspagem do campo áurico, retirando do campo áurico essas bactérias energéticas que prejudicariam o trabalho de aplicação de reiki naquela pessoa. E para isso aí tem que estar aterrado, por dois motivos. Aí vocês vão ver a prática do aterramento. O primeiro motivo do aterramento é a questão da quantidade de energia que vai vir sobre o seu canal. Veja bem, você não sabe quanta energia aquela pessoa que está ali precisa, concorda? E você não tem controle sobre a quantidade de energia que o seu canal vai captar para você transmitir. Aí imagina o seguinte, a energia é inteligente, mas ela vem na necessidade, na medida da pessoa. Imagina que vem uma quantidade de energia muito grande no seu canal e ele provoque uma desinstabilização do seu canal de energia. Aí seus chakras fazem assim, eles estão assim alinhados, fazem assim, ó, eles perdem o alinhamento. E aí aqueles sintomas que nós vamos ver, inclusive nas tabelas aqui, que tem na apostila também, sintomas mais normais de um chakra instável que você pode ter. Para evitar esse tipo de coisa, o que você faz antes de começar a aplicação? O aterramento. Por quê? Porque o aterramento é uma das técnicas que vem lá do Qigong, que conecta você com o eixo, né? E aí quando essa energia vem em excesso, é como se você fizesse um aterramento desse excesso, sem prejudicar o seu sistema energético do corpo. Então nós temos um ponto, né, na acupuntura de estudo Tanchen, né, na acupuntura japonesa, que é o nosso VC5, acho que
que é o VC5, isso mesmo, fica abaixo do umbigo, e esse ponto é um ponto de alta concentração de energia. É ali que fica o nosso Ki. A energia vem, a Rei, desce, entra para o nosso Sahasrara Chakra, na verdade entra pela estrela da alma, que é acima do Sahasrara, só que nós não estudamos a estrela da alma no Reiki, né? É outros estudos. Entra pela estrela da alma, desce pelo Sahasrara, vem descendo o canal Sushumna até chegar na região do Tanchen. Quando chega na região do Tanchen, ela se mistura, ela se qualifica. Aí ela faz o quê? Ela faz o chamado circuito energético, ela sobe, vem para as suas mãos, que é onde você emana. E também vai para as outras regiões, os pés, a boca, o olho, que é onde você emana. Então o que acontece? Ela tem que se qualificar, então ela não desce e vai direto para a sua mão. Ela desce, vai para o Tanchen, mistura com o Ki para qualificar e sobe para as regiões onde ela pode ser emanada. O aterramento faz o quê? O aterramento não deixa com que esse procedimento também da energia que vai para o Tanchen desequilibre todo o canal Sushumna e os chakras. Então é importante sempre fazer o aterramento. Aí algumas pessoas falam assim, mas naquela época no Japão não tinha aterramento. Não precisava, eles tinham prática de Qigong diária, né? Eles praticavam Tai Chi, Qigong, né? O Qigong é mais origem deles mesmo. O Qigong diariamente, eles tinham muita prática de meditação, de Qigong. A gente já não tem, né? A gente tem a mania, por exemplo, tudo que a gente usa de borracha. No Reiki, uma das primeiras coisas que eu peço, falo, a gente vai aplicar sem sapato e sem tênis. Eu posso usar, professor, um propé, por exemplo, para atender no consultório? Pode, sem nenhum problema, mas jamais usar a borracha, porque a borracha é um isolamento. Ela faz com que você perca a capacidade de se aterrar. Então não pode ter, tem aquele chinelinho japonês que é de palha, eu posso usar? Pode, sem problema nenhum. Eu comprei um chinelo que não é de borracha não, o solado dele é daquele material EVA, eu posso usar? Pode, não tem problema, só borracha mesmo que não, entendeu? Então existem diversas outras formas de você se adaptar ao trabalho também, né? Sem ter a borracha direto ali. A borracha atrapalha muito. Mas então, professor, me explica uma coisa. Se eu estiver aqui, por exemplo, e eu vou atender a do Semar, antes de eu trabalhar com o Reiki do Semar, eu tenho que aterrar? Não. Você só vai aterrar se você for fazer alinhamento de chakras nela. Se você for só aplicar o Reiki, você não precisa aterrar. Tá? Só que quando você vai mexer nos canais energéticos dela, você não sabe a quantidade de energia que você precisa para esses canais. Já a aplicação de Reiki é uma transmissão de energia natural. Então não tem muita essa questão de vir muita energia, pouca energia, você se prejudicar. Então professor, se eu estiver parado aqui, por exemplo, eu preciso me aterrar, tirar o sapato, não sei o que, para fazer um alto Reiki nela para dor de cabeça, por exemplo, a aplicação de Reiki nela para dor de cabeça, ela não precisa. Mas se você for mexer com alinhamento de chakras, aí você tem que ficar descalço. Você tem que se aterrar para você não ter problema com relação a isso. Que é muito comum de acontecer isso com o reikiano, né? O reikiano tem lá uma agenda, por exemplo, de 15 pessoas para atender naquele dia. Aí, ele está na 5ª pessoa e já começa a sentir muito mal. E ele não sabe por quê. Ele não entende por quê. Não, porque eu estou sentindo mal, um cansaço, não estou bem hoje, não sei. Já foi um distúrbio qualquer. Então, às vezes um descuido na hora da prática. Uma coisa boba. Aí no final da apostila acho que eu tenho alguma coisa explicando também sobre como fazer a parte prática. Eu acho que tem um roteirozinho da parte prática. Lá no finalzinho mesmo. Acho que é tipo um anexo, né? Nós colocamos. É isso mesmo, ó. Mais um para lá. Aqui, ó. Aula prática. Nível 1, né? Então tem um roteiro que dá para seguir da aula prática. Fica fácil. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre chakras, para poder entender esse centro de energia. Chakras é um assunto que daria para a gente falar durante uma semana. É muito extenso. O conceito de chakras, o entendimento, as terapias que envolvem os chakras. É muito assunto para a gente falar, né? Chakras, na verdade, não têm origem japonesa. Chakra vem do sânscrito, ou seja, a origem é indiana, que significa roda. O centro energético em forma de roda. Que muitos trazem um sentido figurativo de uma flor de lótus. Às vezes a pessoa olha assim, o desenho, né, que eles fazem, é como se fosse uma flor de lótus.
Ele é um centro de energia e ele tem uma parte muito bacana e muito importante. Se quiser pendurar no ganchinho, vai pendurar, que você fica mais à vontade. Tem uma parte muito bacana e muito importante dos chakras, que é a conexão com as glândulas. Então o efeito, quando nós fazemos a terapia Reiki nos chakras, o efeito no corpo, ele vem de uma forma secundária. Porque o primeiro efeito vai ser o centro energético. Mas esse centro energético influencia as glândulas. Então as glândulas reagem a esse processo de tratamento. É por isso que o Reiki tem ganhado espaço nas comunidades até científicas. Salvo engano, acho que a USP é que fez uma pesquisa científica em ratos com a prática do Reiki. Foi até publicado, acho que na Isto É, essa pesquisa, dizendo que o Reiki realmente funcionava e tal. Mas não foi só a USP que fez isso não. Várias outras instituições científicas, com características científicas, algumas universidades, outros institutos técnicos, também já estudaram o Reiki a esse ponto. Até porque existem algumas instituições científicas que são patrocinadas lá pela ONU, pela OMS, né? Que é uma das secretarias da ONU. E esse patrocínio, para ser mantido, precisa de quê? De resposta em pesquisas. E muitos pegaram que ainda não havia sido respondido, como por exemplo o Reiki. Existem outros casos também, mas como por exemplo o Reiki. O que acontece? Essas pesquisas científicas, elas são feitas em áreas realmente que são inexploradas, como no caso do Reiki. E aí os hospitais já começaram a aceitar a presença dos reikianos, como por exemplo no Brasil, São Paulo, Paraná, Curitiba tem vários hospitais que já existem equipes preparadas para a aplicação de Reiki nas enfermarias e quartos particulares. Olha que interessante. Então vem conseguindo ganhar espaço, né? E um dos outros avanços aí políticos, vamos dizer assim, né? Públicos e políticos, foi com a portaria 971 do SUS, que é essa portaria que falava da acupuntura, que falava de outras técnicas, também traz no seu rol o Reiki. Olha que interessante. Então, na verdade, o Reiki, por mais que ele seja uma técnica imaterial, ela vem sim, através dos seus meios práticos, das poucas pesquisas científicas de campo, vem conseguindo ganhar espaço. Ela vem conseguindo conquistar a população e ganhar espaço. E isso aí é muito importante. Voltando aqui aos chakras, essa figura eu vou mandar para vocês também lá no grupo, tá? Que essa não tem ainda na apostila. Eu vou fazer uma atualização da apostila agora, e aí eu vou mandar até a apostila nova para vocês. Porque tem algumas coisas novas que nós vamos colocar. Essa apostila é muito antiga. Eu vou fazer uma atualização e mando ela em PDF no grupo para vocês. Bom, nós percebemos aqui todos os 7 chakras principais, tá? O chakra básico até o chakra coronário e algumas explicações relacionadas a esses chakras. Essas explicações não são muito diferentes das tabelas que tem na apostila de vocês, não, tá? Vou falar um pouquinho do chakra básico, ó. A pronúncia dele é Muladhara Chakra. Ele tem uma cor, que é um padrão vibracional dele, que é o vermelho. E ele tem um som vocálico. Lá no nível 2, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que é um som vocálico, como utilizar um som vocálico, para não sobrecarregar muito vocês com muita informação também no nível 1. Só daqui a pouco tá todo mundo indo embora e assim, meu Deus, não consigo mais fazer isso. Né? O elemento éter, o elemento dele é o éter, né, dos elementos naturais, e ele tem 4 pétalas. E aí vem a curiosidade para nós. Por que 4 pétalas? Muita gente pergunta isso, né? E aí que começa aquele estudo profundo dos chakras, lá na medicina Ayurveda, né, e na filosofia Ayurveda. Vem falando o quê? Que os chakras têm 4 pétalas que correspondem a giros por segundo. Que essa velocidade dele, ela é mais material ou mais espiritual, mais para a física. Então, por exemplo, o chakra básico dá 4 giros por segundo. Esses 4 giros por segundo são mais perceptíveis, então ele é mais material. Então esse giro dele faz com que ele mantenha um padrão vibracional da matéria. Vocês querem ver que interessante? Faz uma experiência. Professor, a gente fala de chakras, fala de aura, fala de um monte de coisa, mas eu queria, sei lá, não tem como a gente ver alguma coisa, fazer algum estudo, alguma experiência para saber se existe mesmo isso? Todo mundo se pergunta, né? A ciência, ela consegue falar para vocês
o que qualquer elemento dessa sala aqui possui. Então, por exemplo, ele vira para você e fala, essa água aqui possui tantas moléculas de hidrogênio, tantas de oxigênio. Ah, o vidro possui isso e isso. Ah, a parede, aquilo, beleza. Mas a ciência jamais conseguiu responder quais são os elementos que compõem a chama de uma vela. O fogo, propriamente dito. Não estou falando do gás que provoca o fogo, porque o pavio não tem gás, né? Então, ou seja, a ciência não consegue responder quais são os elementos que compõem a chama de uma vela, por exemplo. Ela não consegue responder. E aí vem uma experiência muito interessante para a gente despertar a capacidade de percepção de um campo áureo. Eu acho que é muito legal. A experiência é o seguinte, você vai colocar um banco a mais ou menos 1 metro de distância de você, que esteja na altura do seu ângulo de visão mesmo, vai acender a velinha, manter o quarto mais escuro possível para não perder a concentração da chama da vela, e vai concentrar na chama da vela a fim de provocar uma dilatação dos olhos. O que você vai fazer? O seu olho vai começar a querer arder, vai começar a querer lacrimejar, e você vai forçar e vai segurar. Vai forçar e vai segurar para dilatar mais. Com esse forçar e segurar, você vai começar a ver uma película ao redor da chama da vela. Essa película que você vai ver, você vai perceber que ela tem um padrãozinho vibracional. Já é o campo áurico do elemento fogo. Quanto mais você fizer isso, mais percepção você vai ter dos campos energéticos do elemento fogo. Ele vai se expandindo. Você vai começar a ver apenas um fachozinho de luz ao redor, acima da chama, e depois você vai começar a ver outros. Ele vai começar a se expandir. E a mesma coisa você vai fazer com o ser humano. Depois que você tiver já um certo treino com a vela, já com a percepção, você vai fazer com o ser humano. Você vai focalizar alguém e não vai fechar os olhos, vai tentar manter o máximo possível eles abertos para ver a dilatação, e você vai começar a perceber o campo áurico das pessoas. Num primeiro momento, um campo áurico praticamente luminoso, né, um campo áurico comum, e com o tempo e o exercício você vai começar a perceber a cor do campo áurico. É muito interessante, é um exercício muito bacana, ele é lá da parapsicologia, a gente faz muito esse exercício nas aulas de parapsicologia, né, e ajuda muito para poder entender isso aí. A parapsicologia é uma das matérias da teologia, né? A gente estuda muito essa parte, inclusive mostra os pastores, né, os padres, eles adoram isso, né? Dá um bafafá danado, mas é uma beleza. Então, assim, é uma experiência que pode ser feita. E existem outros elementos também. Quer ver? Existe a photokiller. A photokiller é uma máquina fotográfica que ela tem como atributo principal fotografar o campo áurico, né? Photokiller, bem interessante, não é verdade? Nós temos um Pereira aqui em Teresópolis que tem uma máquina de photokiller, mas parece que ele está com dificuldade de comprar o filme, mas ele tem a máquina de photokiller. Eu vou ver com ele se eu consigo pegar, se eu acho o filme, pegar com ele para ele fazer uma experiência. É bem legal. É dos dedos, da mão, isso mesmo. Aí é bacana fazer essa experiência com o reiki, sabe por quê? Você faz a foto antes da aplicação de reiki, faz a foto depois da aplicação de reiki. E aí você vai comparar a diferença entre a aplicação, antes da aplicação e pós-aplicação. Então, assim, é uma questão de 20, 30 minutos de espaço, diferença. E você vai ver a expansão áurica é muito interessante. Do indivíduo depois que ele recebe a terapia. E a photokiller é uma das formas de a gente conseguir acessar essa informação de maneira visível, mais material, né? E esse outro exercício da psicologia é muito interessante para começar a desenvolver a nossa percepção digamos assim, vibrações que nós não conseguimos entender ainda ou até ver, né? É um exercício interessante, faz assim, uma diferença muito grande. Vamos parar por aqui para não, né? Vai, começa daqui a pouco passar os exercícios, mas tudo é assim. Se daqui a pouco o pessoal faz exercício, eu penso colocar no grupo lá, né? Professor...